Com a devida atenção do assinante, estamos aqui para a apresentação de mais um programa Visão Política. E hoje, como não poderia deixar de ser, vamos abordar o assunto que está dominando a pauta política no Brasil. Reforma política. E vou pedir permissão a você, assinante, para apresentar as principais propostas apresentadas na semana que passou pela Comissão de Reforma Política, a mesa diretora do Senado. Como se sabe, desde a redemocratização do Brasil, se tenta uma reforma política. Nunca se fez, porque nunca se chegou a um consenso em torno do que efetivamente é importante para o sistema político e eleitoral brasileiro. Vamos a algumas das propostas já aprovadas. Muda as regras para a escolha dos suplentes de senador, tornando-os obrigados a disputar a eleição na eleição imediatamente em caso de afastamento definitivo do titular. Sistemas eleitorais por lista fechada, ou seja, se vota dos partidos e o partido faz a lista daqueles que devem ser os representantes. Definitivamente, financiamento público de campanha e somente público, mas com limite. Esta proposta de limite, os senadores ainda não definiram. Mudança também na data da posse, apenas saindo do dia 1º para o dia 10, sobretudo para governadores, presidente da República e prefeito. Há uma novidade a ser considerada, que é a aceitação da candidatura avulsa para prefeitos e vereadores como forma de testar este novo modelo que já existem em vários países onde a democracia está bem mais consolidada do que a brasileira. É para discutirmos os vários aspectos da nossa reforma política proposta do Congresso Nacional que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para discutirmos estes assuntos, nós convidamos as pessoas mais indicadas para aqui nos ajudar a refletir. O professor doutor Rui Martinho Rodrigues, doutor em História Política, professor da Universidade Federal do Ceará. Conosco também o professor e mestre em Direito e também ensinando Ciência Política, o doutor Rômulo Leitão. E trouxemos, obviamente, um representante da classe política estadual. Trata-se do deputado estadual Heitor Ferrer, deputado pelo PDT, que dispensa maiores apresentações, pois costumeiramente está aqui a nos ajudar a refletir sobre estes temas. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública e Televisão Cearense. Se você assinante ligou agora, nós temos hoje as participações dos nossos convidados, os debatedores, professores Rui Martinho Rodrigues e Rômulo Leitão, e o nosso convidado, o deputado estadual Heitor Ferrer. E vamos discutir aquele assunto que nesse instante domina pela enésima vez a agenda política do Congresso Nacional brasileiro e da mídia, por que não dizer, e da sociedade também, que é o projeto de reforma política nesse instante. Me parece muito ampla, porque, só para repetir, você muda as regras para o suplente de senador, proibindo, inclusive, o grau parentesco até o 2º grau. E um suplente, em caso de afastamento definitivo, não mais assume o mandato em definitivo. Ele será obrigado a disputar a eleição na eleição imediata, seja para prefeito ou seja aquela geral, para todos. Fidelidade partidária, desta vez ratificada mesmo, porque hoje tem ainda uma válvula de escape. Quem quiser mudar de partido para fundar um outro partido, não perde o mandato. Essa, dessa vez, não, é fechado mesmo. Uma vez eleito por aquele partido, fica nele. Financiamento público de campanha, candidatura avulsa para prefeitos e vereadores, enfim, uma reforma que me parece
extremamente profunda. E exatamente por ser profunda... O fim da reeleição. Sim, o fim da reeleição, com dilatação do mandato, ao invés de 4 anos, para 5, para governadores, prefeitos e presidente da República. Executivos. Professor Rui, qual é a sua expectativa? Há efetivamente, por parte dos congressistas, interesse em fazer uma reforma tão profunda como essa? O fortalecimento das agremiações partidárias era uma velha aspiração dos brasileiros, né? Afinal de contas, o sistema representativo pressupõe um canal por onde escoem as opiniões e as aspirações ou reivindicações, e esse canal é constituído pelos partidos políticos. Agora chega um fortalecimento desses partidos e, infelizmente, não é bem o que se queria. Porque se fortalece demais, não o partido, os partidos, mas a direção dos partidos. Surge um caciquismo muito forte. Você se refere ao sistema de lista fechada? Ao sistema de lista fechada e a fidelidade ao partido. Porque a dança de partidos sempre é vista com muita severidade, como expressão de um comércio de adesões que realmente existe e é algo que não se deseja. Mas também a mudança de partidos, muitas vezes, decorre da falta de espaço de liberdade dentro dos partidos. E o candidato pode querer sair por sofrer restrições e constrangimentos dentro do partido. Isso é verdade, se bem que, só para poder o assinante ficar bem atualizado, na semana que passou foi anunciada a saída do Gilberto Kassab, prefeito de São Paulo, do DEM, para fundar, quer dizer, o seu partido. Me ajuda aí, como é o nome? PSD. PSD. O velho PSD. O velho PSD. Mas se sabe, já previamente anunciado, que não é para ficar no PSD, é para em seguida se mudar para o PSB, que é o partido que atualmente está no poder coligado. Por outro lado, esse instituto da lista fechada é um instituto próprio do parlamentarismo. Eu acho que seria bom que nós fôssemos parlamentaristas, eu sou parlamentarista por convicção, eu acho que podemos ter um bom sistema parlamentarista, podemos ter um presidencialismo que funcione. Eu tenho minhas dúvidas de um parlaprismo. Traduza. Uma mistura de institutos jurídicos, políticos, do parlamentarismo e do presidencialismo. Aí dá um nó. Deixa eu colocar o deputado Heitor Ferrer nessa discussão. Vamos, nesse primeiro bloco, falar assim de forma genérica, que eu quero, no partir do segundo e terceiro, a gente discutir cada uma das principais reformas dos temas. Time que se ganha, não se mexe. Os atores da reforma, e que hoje estão no Congresso Nacional, estão a se beneficiar desse sistema há muitos anos. Há muitos anos que estão se reelegendo com o sistema atual. Eu não acredito, pela enésima vez, que reforma mesmo estrutural, consequente, pensando no país, elas sejam ainda formuladas, apreciadas e aprovadas pelo Congresso Nacional. A não ser, doutor Rui, Rômulo e Arnaldo, que fizesse essas reformas e lá no último artigo dissesse: esta lei passa a vigorar no ano de 2024. Sim. Porque os atuais atores, Arnaldo, eles estão ganhando eleições a fio com esse sistema. É com financiamento privado, que é público, porque na verdade o financiamento é público e é pesadamente O público. deputado acaba de apresentar uma solução eficaz para as nossas reformas políticas. Eu me lembro Daqui a 5 eleições. Daqui a 5 eleições. Porque aí, doutor Rui, quem está hoje, como alguns caciques que estão aí, e outros que já entenderam como é fácil se eleger, a reeleição, mostrando quais os mecanismos, emendas do orçamento, dinheiro que as obras devolvem para os parlamentares, esse sistema promíscuo de corrupção no Brasil, né? Uma estrada, por exemplo, eu estou com a matéria no jornal, a estrada brasileira, a construção delas é o filé para os grandes desvios, né? A verba que sai do governo federal, o parlamentar se locupleta com retorno e banca a campanha. Então, o sistema, eu acho difícil mudar estruturalmente, já vigorar para esses atores que estão no Congresso Nacional. Quero eu que tenha a reforma, mas não acredito, infelizmente, que seja agora. Professor Rômulo, objetivamente, esta reforma traz aquilo que, pelo menos nós, do ponto de vista teórico, imaginamos que teria, efetivamente, a eficácia de uma reforma na busca de uma melhoria do nosso sistema brasileiro.
Mas ela é de tal ordem, considerada tão profunda pelo que está proposto, que eu particularmente começo a desconfiar. Parece que é apenas para a mídia, para se fazer muita discussão, para depois deixar tudo como dantes. Qual é a sua expectativa? Olha, eu também vejo com ceticismo, até porque já sou maior de idade, essa reforma política dessa amplitude. Toda vida se propõe uma reforma política, como o professor Rui e o deputado Heitor falou, de grande amplitude, depois se reduz e se muda perfumaria. Aposto não é mais dia 1º de janeiro, está todo mundo com o Réveillon na cabeça, vai para 15. Muda aqui, muda acolá. Esse ceticismo eu tenho. É o primeiro ponto que eu queria destacar aqui genericamente. O segundo é que eu acho que não tem pressa de fazer essa reforma política, não são 6 meses, como é a comissão da Câmara, ou 180 dias, como é do Senado, é muito rápido, é um processo muito rápido para se mudar. Em terceiro, para fechar essa minha fala agora, eu acho que a reforma política devia ser permanente. Você não devia simplesmente parar o país, parar a agenda do parlamento para fazer uma reforma política. É mudando, o sistema político tem que ser aperfeiçoado diuturnamente, todo dia se aperfeiçoando, trazendo ideia nova, vendo experiências exitosas fora do país e tentando adaptar, tropicalizar a nossa realidade. Eu não acredito que parar a agenda do Congresso para fazer uma reforma política vai mudar. E essa questão que o deputado Heitor falou, eu concordo também. Os interessados não vão mudar o jogo contra os seus interesses. Não tem como isso acontecer. Por mais que haja pressão, acredito que não aconteça mudanças significativas. Agora, fico satisfeito em ver que quem está fazendo reforma política são os políticos. Porque, ultimamente, quem tem feito é o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário não é o fórum competente para você fazer reforma política. Não é resolução se refere às resoluções... Resolução do TSE, omissão é ocupando espaço. O Congresso se omite, vem o Poder Judiciário e faz a sua omissão, às vezes sem haver uma preocupação, como essa brecha que a resolução deixou para criar o velho PSD, que já chega independente, que eu já acho muito estranho. Não é querendo tirar a sua tranquilidade, não, mas o que vai sair daí pode terminar no Supremo. Não, independente disso, acaba. O Supremo, no nosso sistema, o Supremo Tribunal Federal tem direito de errar por último. É a lógica da nossa República. Até porque a falta de uma maioria para definir um projeto articulado e organicamente constituído leva as grandes maiorias heterogêneas a formar leis, a produzir leis que são contraditórias. São uma colcha de retalho. E aí o Supremo precisa entrar para dizer qual é a interpretação conforme não pode ser Supremo. Também o prazer de cada um deles, porque tem uma Constituição, né? Para ser a própria agenda da reforma que o Arnaldo tem em mãos aqui do Senado já tem pontos contraditórios. Você não pode fortalecer o partido e dizer que não precisa de partido para se candidatar a prefeito. Que são 2 pontos que eu não vejo como conciliar fortalecimento de partido e candidatura avulsa. Você se refere à candidatura avulsa. Por outro lado, se o que se queria era evitar um desgaste que foi criado pelo sistema proporcional, do eleitor votar e não saber para onde vai o voto, por causa da formação dos quocientes eleitorais, com a lista fechada, pior, fica igual ou pior. O eleitor também não vai saber quem está votando. Então, esse problema não se corrige. Esse a gente vai discutir quando tiver. Não, mas se não é um erro a mais, se não é um erro a mais, porque já existia o problema no sistema proporcional, também não corrige o problema do sistema proporcional. O eleitor, pelo menos, não vai saber em quem vai votar. O problema é como escolher dentro do partido quem vai estar em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto. Essa aí é que a reforma tem que avançar um pouco para definir também. Esse vai reforma não tem nenhum item que fale da propaganda política? Não. Não? Pelo menos até agora não, né? Das que a comissão aprovou. Da divulgação de pesquisa, divulgação de pesquisa. Não mexe, porque essa é uma regulamentação que sempre cai no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, para regulamentar. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e já vou deixar no ar como tema, para nós abrirmos o segundo bloco, que é exatamente a lista fechada dos partidos. Isso fortalece os partidos ou isso fortalece o personalismo ou caciquismo, como queiram, como preferem alguns, da política brasileira? Porque, como se sabe, aqui você conheceu, o PDT a vida inteira representava Leonel Brizola, o PMDB a vida inteira Ulisses Guimarães, né? Hoje o PSDB é José Serra, Fernando Henrique. Hoje o PT é Lula, ou seja, há um personalismo. Então. Essa mudança para a lista fechada
onde o eleitor não vai mais votar nas pessoas, e sim no partido. E o partido é quem vai dizer quem está eleito. Isso é bom ou ruim quando voltarmos? De volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Para o assinante que acaba de ligar, nós estamos discutindo mais uma vez a reforma política apresentada na semana que passou à mesa do Senado pela Comissão de Reforma e com pontos bastante polêmicos que eu já quero colocar aqui para a discussão dos senhores nesse segundo bloco e queria abrir com o deputado Heitor Ferrer, já que é o representante aqui da classe política. Há duas propostas já aprovadas e entregues pela comissão. A primeira delas, acaba o sistema no voto proporcional de se votar nas pessoas, ou seja, eu não vou votar mais no deputado Heitor Ferrer. Se eu quiser votar, eu vou votar no PDT. E o PDT é quem vai oferecer ao tribunal, ao TRE, uma lista, conforme os votos que obteve, calculado aí os quocientes, e dizer, olha, os nossos representantes eleitos são esses aqui. Né? O Heitor, o José e o Joaquim. O outro ponto é, acaba-se as coligações proporcionais. Ou seja, o PDT não vai poder mais se coligar com outros pequenos partidos para poder se fortalecer e eleger uma maior bancada. Não pode, está proibido isto. Deputado Heitor, a sua percepção. No que diz respeito à lista fechada, é bom e é péssimo. Bom, porque supostamente os partidos vão ter cara. A sociedade vai encontrar no PDT, ou no PT, ou no PSDB, no PSB, PSD, PSD agora do Kassab, vai encontrar no partido aquele partido que tem a sua cara como entidade partidária. Bom, é razoável. É péssimo porque... Identificação do eleitor do programa, com a ideologia daquele ideologia partido. partidária. Isso é muito bom, porque o partido tem que se autopsiar perante a sociedade, mostrando que realmente quais são os seus objetivos. Isso é bom. Mas é péssimo pela cultura brasileira do velho presidencialismo, doutor Rui, que os presidentes de partido serão caciques muito fortalecidos. A não ser que tenha uma emenda, e o Rômulo dizia que foi apresentada uma emenda pelo Suplicy, e esta emenda eu acho que é fundamental. Emendando o artigo 17 da Constituição e mandando dizer que... A não ser que a escolha desta lista fechada, que o partido apresentará à sociedade durante a campanha eleitoral, porque tem que apresentar os nomes dela, inclusive dizendo quem são os primeiros, 1, 2, 3, 4, a lista na sua sequência, para que a militância do partido, os filiados partidários, em votação universal dentro do partido, eles escolham os seus preferidos. Ou seja, você está propondo, portanto, as prévias. As prévias que existem hoje, por exemplo, no executivo americano. Né? Você tem um primeiro partido, você vários candidatos. O PT faz isso. O PT já faz. O PDT não faz ainda. Não faz. E é importante que isso em todos os partidos, seja, o militante diga... O Arnaldo Santos, presidente ou dono de um partido, não poderá dizer assim, olha, quem vai ser eleito é o Rômulo Leitão, o Heitor Ferrer e o Rui Martinho. Não pode. Vai ter que dizer assim, não. O Rômulo, o Heitor, o Rui, o José, o Joaquim vão se submeter aos votos dos filiados para saber se são eles. Ou seja, isso aí é fundamental. Tem um risco de uma filiação em massa também. Mas é proibido porque também existe a proibição de filiação em massa. Eu não quero ser desmancha-prazer, mas não vamos ser tão otimistas. Agora mesmo mencionou-se aqui um partido que se gaba... Isso não está previsto. Os senhores é que estão sugerindo isso pela emenda. Mas mesmo que isso se concretize. Aqui mesmo foi mencionado um partido que se gaba de ter democracia interna, que recentemente lançou uma candidatura à presidência da República imposta por um líder, inclusive de uma figura que não era nem membro do partido até recentemente. Se refere ao PT e a candidatura da presidente Dilma.
Então, o fato de que existam prévias não significa que a escolha seja tão isenta de pressões. Mas você concorda com o modelo? Hã? O modelo é bom. Sim, mas eu militantes acho que não é estabeleceram suficiente isso aí. para dizer que vai evitar um fortalecimento do caciquismo, né? E também eu penso que isso fragiliza a representação, porque o ideal da representação é que as populações tenham vínculos com o candidato, com o representante. E nós temos uma tradição nesse sentido que vem do tempo do voto distrital do Império. Então, nós temos deputado da Zona Norte, nós temos deputado da Zona Sul, nós temos deputado da capital, que Cariri. tem um certo vínculo. Mas Digamos, o nosso voto deputado Heitor distrital Ferrer não foi aprovado. Tem vínculo com os eleitores da capital. Se tivermos uma lista fechada, ele não vai ter esse vínculo. Ele vai estar diluído dentro de uma lista. Até agora, não é nem questão de ser aprovado ou não. Até agora, nas propostas, essas propostas foram encaminhadas agora recentemente ao presidente do Senado. Ele vai mandar para a Constituição, para a Comissão de Constituição e Justiça. Depois da votação da Constituição, vai a plenário. Então, é a primeira parte no Senado. Nós estamos partindo de uma discussão pelo aquilo que a comissão designada pelo Senado aprovou, quer dizer, chegou a um consenso e trouxe, olha, a sugestão é esta. Obviamente, agora a Comissão de Constituição e Justiça é quem tem, quer dizer, o poder constitucional para avaliar, inclusive, a Agora, constitucionalidade. com relação às coligações, eu acho que realmente é preciso fazer alguma coisa. Não sei se devia proibir, mas poderia se regulamentar. Embora eu ache que o processo eleitoral brasileiro já está super regulamentado. Mas nesse campo, veja, a gente fala numa aliança muito ampla que existe hoje no Brasil, mas não para fazer a reforma tributária. Não tem essa aliança. Essa ampla aliança não é para fazer a reforma previdenciária. E vamos ver se essa ampla aliança é para fazer a reforma política, porque começou com um projeto desse tamanho, vamos ver de que tamanho As sai. amplas alianças têm se dado no Brasil somente para eleger aqueles que lhe interessam. Só para ter Seja para os parlamentos, seja para o Poder Executivo. Então, a ampla aliança é só para ser governo. É. Mas, se não é para realizar nenhuma medida de governo, então para que é? O fulano quer ser governo, mas não é para fazer a reforma tributária, não é para fazer a reforma administrativa, não é para fazer a reforma previdenciária, então para que é? É para usufruir das benesses e do apelo que o poder tem. Fica a suspeita de que, no mínimo, seja isso aí. As se alianças não for coisa são mais para grave. deter o poder e para blindar o poder. As alianças, onde o executivo tem a maioria, É para chegar e governar. é para chegar Se e manter. governar como bem entender. E não há blindagem maior para o executivo do que um parlamento todo aliado a ele. Deputado, me Porque- permita uma observação. Para blindar, para o governo governar como bem entender, nem sempre. Porque se o governo quiser fazer uma reforma tributária, eu acho que não faz. Mas no bem entender dele, ele não quer. O bem entender em determinados campos. É isso. Entendi. Que Isso não, que a gente são, tá discordando que um não pouco. são Eu declarados, entendi. não são publicizados. Isso aí a gente entendi. discute, Se não viu? são E declarados, mesmo tendo o bem são entender suspeitos. de querer fazer uma reforma, não consegue fazer mesmo com a base ampla. Mesmo com a base como ampla. tem. Porque a base é para outros fins. Outros fins. Então deviam ser Outros fins. explicitados esses fins. É. Porque fins inconfessáveis não devem existir na política. Certo, não, agora eu entendi. Você está dizendo que uma reforma na Constituição precisa de 3/5. Não é que um governo, qualquer governo que esteja aí no poder, não tenha 3/5. Ele tem 3/5, mas na hora do vamos ver, para mudar Não. alguma coisa, ele não E tem. porque É só para chegar ao só pra poder. chegar ao poder. Exatamente. Certo, aí eu concordo. Por conta do raciocínio do Dr. Rui, é que a reforma política nunca acontece, quer o governo queira ou quer um grupo queira ou a sociedade Agora, queira. só um instante. Porque, na verdade, Arnaldo, os interesses dos que estão em campo, os interesses não é que mude. Então, não adianta o governo, mesmo com toda a base ampla, a base de sustentação, que aprova, por exemplo, uma taxação de inativos, essa mesma base que o governo Lula teve, por exemplo, não foi capaz de fazer uma reforma política, mesmo sendo apresentada, porque Agora, os interesses Porque a base era só são para blindar. contrariados. A base era só para É, blindar. para blindar. Blindar contra quê, deputado? Ela blinda contra atos inconfessáveis, Ou contra a fiscalização? contra a fiscalização, que não existe. Qual é a fiscalização, Só- Arnaldo, que tem o Congresso Nacional em Peraí, cima dos atos agora do governo? os senhores são homens de cabelos brancos, como os meus, e já bem mais versado na política do deputado Heitor Ferrer, mas me parece uma ingenuidade muito grande essa que os senhores estão colocando, se me permite aqui a provocação. Ora, se eu faço uma coligação, chame do que quiser, para blindar, para coisas inconfessáveis, seja o que for, mas essa coligação tem pensamentos diferentes, porque são vários
corrente de pensamento que resolvem, em um determinado momento, se juntarem Pra quê? para conquistar o poder, em Pra primeiro quê? momento, Mas para pra quê? conquistar o poder. Sim, mas para fazer o que com o poder? É normal que, uma vez estando no poder, essa ampla maioria da presidente Dilma Rousseff, por exemplo, na hora de discutir questões no Congresso, volte-se a defender os pontos que são divergentes. E aí, essa maioria Por isso é que não a se reforma manifesta. deveria, então, Porque se eu não sou, estabelecer... se um determinado partido é a favor da pena de morte, mas a maioria não é, e essa discussão entra no Congresso, é normal que naquela hora o governo não tenha esse apoio para a aprovação temas da pena de polêmicos, morte. né? Não Então se converge. deveria exigir Como não que deve as- ter para o aborto, os senhores sabem disso. Então, em vez de proibir as coligações, deveria se exigir que essas coligações explicitassem os pontos em torno dos quais elas se uniam. Porque eu não vejo nada. A tentativa não é só proibir a coligação, é proibir a coligação e criar a federação de partidos. É. Que seria uma coligação durante 3, 4 anos. Não seria a coligação Sim, para mas tomar não, o poder. não adianta depois, muito mudar o nome, né? senão... Mas aí você teria capacidade de aglutinar, porque saberia que estava aglutinando para ir junto até o fim, e não só para ganhar a eleição. Sim, mas se for para ir junto até o fim, sem explicitar os objetivos, aí vai restringir a liberdade do parlamentar. Também. É dos preciso primeiro partidos. dizer, vamos nos reunir para fazer isso, isso e isso. Não Que precisa também juntar não é todos os garantia que pontos. vai fazer. Digamos, determinados pontos não precisam constar da aliança. Digamos, você falou em aborto, que é um tema muito polêmico, que envolve questões de foro íntimo. Não vamos... nisso aqui, cada partido, cada deputado vai ser livre. Mas vamos ver quais são os pontos da aliança, porque eu não vejo um ponto da aliança. Agora, professor Rui, o Aliás, senhor... doutor Rui, ninguém A não vê ser a pontos- blindagem que o nós não deputado vemos acabou de falar, Pontos acabou de falar. de alianças, nós não vemos exposição desses pontos de vista, de qual o propósito, nem nas campanhas majoritárias. Pois é, tem que ser nas campanhas majoritárias. Ninguém vê né? isso. Porque você veja, por exemplo, a Aliança reeleição tinha que do ser atual programática. governador. Foi praticamente uma reeleição com esse grupo, Programa de mínimo. partidos, sem qualquer programa. Um programa Sem mínimo, qualquer pelo programa. menos. Olha, essa fragilidade das alianças aqui no nosso país, tem um dado de um livro recente que eu estava pegando, que é o seguinte: nas eleições municipais do ano passado, PSDB, oposição, DEM, oposição, e vamos chamar o PPS, que eu não me lembro qual era outro partido, de oposição, fizeram aliança com o PT com partidos da base aliada do governo Lula em 44% dos municípios. Em 44% dos 5 mil e tantos municípios do Brasil, 44% dessas alianças envolvia gente da oposição com a base. Mostrando que não há partidos, há Não há. interesses. Nesse caso, de são pessoas que interesses estão em partidos. fragmentados em cada município. Então, essa questão realmente é frágil, porque é um presidencialismo de coalizão. A Constituição foi feita para tentar o parlamentarismo e a gente não passou em 93. Então, ficou um multipartidarismo, um presidencialismo que precisa do parlamento. O parlaprismo que o professor falou, precisa do parlamento para aprovar qualquer mudança de lei ordinária, que dirá de mudança. Então, o que acontece? Você faz a coligação para ganhar a eleição. Para manter, quando precisa realmente ver quem está com quem, chega a reforma política, chega a reforma tributária, realmente há o esfacelamento. Porque é frágil. A coesão não existe. Não existe. Realmente é só... Eu compreendo que hajam alianças em torno de interesses. Aliás, um estudo feito sobre os Estados Unidos, o famoso Democracia na América, do Tocqueville, ele dizia que os Estados Unidos teriam um futuro, isso em 1831, que ninguém acreditava nos Estados Unidos, porque tinham partidos de interesses. E o interesse se compõe e permite a governabilidade, enquanto que a França teria dificuldades porque tinha partido de convicção. Os partidos de convicção eu acho que atrapalham. Mas é preciso explicitar os interesses. A sociedade precisa saber quais são os interesses que aquelas forças estão defendendo. Não é? Então, que façam alianças distintas nos municípios, nos estados e na União, também tudo bem, mas explicitem quais são os interesses em torno dos quais... Diga ao eleitor. Agora, nessa perspectiva, olha, então, isso aqui, de certa forma, serve até para nós compreendermos por que a reforma não sairá. Olha aqui, os senhores estão falando sobre algo aqui que, pelo que o raciocínio que os senhores expuseram até agora, Nem a gente concorda. nem os senhores concordam. E os senhores estão buscando o quê? Uma perfeição? Ora, não pode existir isso. Porque, vamos aqui, pegar um tema que o professor Rui gosta muito e recorrentemente traz aqui, que o mandato deve pertencer ao poder originário, que é o eleitor. A cidadania que deve definir, que isso serve até para argumentar por que ele é contra o ficha limpa, outras coisas. Ora, está muito suja. O que os senhores estão propondo aqui é aquilo que, historicamente, o Congresso, o Parlamento, no mundo inteiro já faz. O Parlamento faz o quê? Ele pré-seleciona, ou não? Olha aí, que interesse eles vão pré-selecionar
para dizer em torno desses interesses aqui que nós vamos, quer dizer, nos coligar. E desde quando esses interesses pré-selecionados pelo parlamento são os interesses, são a agenda da sociedade brasileira? Mas se então, isso veja, submetido ao eleitor... Veja só. Eu queria levar, pegar só essa deixa Pois aí, é, Renan. pois não. Porque edição- esse é um raciocínio que eu quero fazer. Exatamente No para site- submeter essa agenda ao eleitor, que eu acho que ela tem que ser explicitada. Tem uma frase do presidente do Senado hoje, o Sarney, no site do próprio Senado, quando o Senado fez uma pesquisa pelo telefone com 796 eleitores sobre os pontos da reforma política que foi aprovada, que está nesse relatório que ele recebeu quarta-feira. Muito do que foi aprovado, o eleitor não concorda. E a frase do Sarney, aspas, no site do Senado é mais ou menos o seguinte: é claro que nós devemos levar em consideração a opinião pública. Veja bem, devamos levar em consideração. Eles estão lá para dizer o que o povo quer e não levar em consideração. Isso aí é o representante liberal de dizer, eu sou eleito para dizer o que é melhor. Ele não sabe. Aqui está muito claro essa pré-seleção da agenda, que não necessariamente é a agenda da cidadania. Olha, financiamento público de campanha, se fizer uma pesquisa, se duvidar, a maioria da população é contra. Quer dizer, E em qual então, tempo alguém aqui, falou em financiamento público, campanha e campanha eleitoral? Ninguém. Alguém fidelidade- falou em campanha eleitoral sobre a reforma política? Ninguém. Essa agenda está chegando por conta própria. Mas isso não foi palco de promessa de nenhum candidato. Não, essa agenda está chegando por interesses de alguns detentores de mandato. E eu acho que ela está chegando, na verdade, sem o interesse de ser aprovada. Mas tem 600 entidades que estão participando desse fórum nacional aí, sindicatos, que também fazem a pressão. Eu acho que o momento é porque o governo é forte no começo. O momento, se quiser aprovar um pacote desse tamanho, é no começo. Então, eu acho que é até natural que todo começo de governo ele tente aprovar esse tipo. Mas A lua essa de pesquisa mel, aí... né? A lua de mel. Essa pesquisa aí, esse tracking, né, que você liga, ele mostra que há um descompasso, alguns descompassos entre o que foi aprovado e o que o eleitor acha. Uma pesquisa com margem de 3%, são 800 pessoas, que tem uma certa confiabilidade. E o que eu estava acabando de falar é que o Sarney diz, olha, não, presidente, em relação à pesquisa que não está mais ou menos em consonância com o que a reforma diz, não. A gente tem que levar em consideração a opinião. Não é? Você tem que levar Obrigatoriamente você tem que levar a opinião em consideração isso. Aí é complicado, porque, veja bem, a opinião pública supostamente está representada pelos eleitos. Uma outra opinião pública que não seja representada pelos eleitos teria que ser aferida, o que é uma coisa que não é tão simples, né? Até porque certas manifestações não são necessariamente representativas. Quando se fala, por exemplo, que essa lei da ficha limpa ou suja, que eu acho que é suja, não é limpa, é um anseio nacional, eu nunca vi um homem do povo falar nisso. E o fato de ter 1,5 milhão de assinaturas, isso é 1% da população brasileira, menos de 1%. Então, não é um anseio da sociedade brasileira. Existe muita manobra e muito teatro em torno dessa história de anseio da sociedade Mas o que brasileira. Agora também, Romulo, quando, eu não sei se vou na direção ou contra a direção. Na teoria da representatividade. Quando nós temos essa representatividade, se o mandato é representativo é imperativo, que nós nos tornamos líderes dos representados, nos foi dado realmente uma carta branca para agir em nome deles. Será? Tá certo? Aí onde está. Mandato. E nós, o que é um mandato? O que se pretende no mandato... Não, pergunte ao advogado o que é um mandato. Nós pretendemos, o político não é o mandato do direito civil, fazer, às vezes, do representado. Ou seja, a reforma política, que deva se pensar no Estado, no ente público, no próprio país, ela deva ser feita, obviamente, pensando no bem-estar do país. E essa representação nos foi dada para assim agir. O assinante já deve estar concluindo, dependendo da discussão aqui, que não essa passa. reforma Essa discussão da renda não tem vai 300 sair. anos. Que, olha, nós somos aqui Isso é um mandato representativo e um mandato nós somos aqui imperativo, são apenas 300 4. Lá são 513 na Câmara e 81 no Senado. Os senhores imaginam, portanto, o tamanho. Pelo raciocínio, a prevalecer este raciocínio que nós estamos sempre encontrando aqui um sinal, então é o caso de pegar essas propostas aqui todinhas e submetê-las primeiro a um plebiscito. Vamos perguntar. Essa é uma proposta. Vamos perguntar à sociedade se ela quer financiamento público, se ela quer o fim das coligações, se ela quer candidatura avulsa,
se É ela uma quer possibilidade, embora eu tenha reservas. a mudança da data, se ela Não, quer que aí o já- suplente senador... a discussão vamos, já é essa, vamos colocar todo mundo no plebiscito. Mas não tenha dúvida que seria um momento de grande politização nacional. Se levasse esses temas para a sociedade se manifestar e a sociedade fizesse um exercício de entendimento desses temas, você estaria politizando, conscientizando a população de entrar na política. Uma vez aprovada, pronto, o Congresso iria regulamentar, portanto, uma reforma que foi referendada pela Embora eu população. tenha algumas reservas quanto a essa história de plebiscito para lá e para cá, né? Por causa da experiência histórica. Quem fez muito plebiscito foi o Hitler, Napoleão, quem fez muito plebiscito foi o Mussolini, quem faz muito plebiscito é o Chaves. Mas Quem faz plebiscito não gosta do poder legislativo. é o E Bonaparte. quer passar por cima do poder legislativo. O poder legislativo tem um mandato que aí, me desculpe, doutor, eu entendo que é um mandato semelhante ao mandato civil. É uma procuração que o eleitor passa para o representante. Certo, mas são duas pessoas ou uma só? No mandato civil voto, só é uma, sim, só é uma mas vontade. são duas partes. Uma Não, parte no mandato coletiva, civil é uma vontade. Quem está dando a Uma procuração vontade quer coletiva. que o mandatário faça o que ele quer. uma vontade coletiva. Por isso que eu disse, no mandato civil, você passa a procuração e você quer que o procurador, o No advogado, mandato faça o que você político, quer. e no mandato político também. No mandato Então, também. então, o Sarney tem que ouvir a opinião pública. Tem que ouvir a opinião pública. Por que vocês estavam discordando de mim? Deixa eu fazer um intervalo, porque se eu já entrei É, no não, não, ceticismo... estava ouvir a discordando, opinião não. Eu estava pública. dizendo que Deixa eu fazer um houve-se intervalo. uma relativa Explicitamente, autonomia. eu acho que dá para se ouvir Deixa eu fazer um implicitamente. intervalo aqui, porque a produção já me avisa que nosso tempo já se esgotou e eu tenho muitos outros temas para colocar no próximo bloco. Um instante só, a gente volta já. De volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com as participações dos professores Rui Martinho Rodrigues e Rômulo Leitão e o deputado estadual Heitor Ferrer, discutindo esta proposta de reforma política entregue na semana que passou à mesa do Senado pela Comissão de Reforma. Eu quero colocar aqui para os senhores dois temas nesse último bloco, e são dois temas muito polêmicos, tanto quanto se nós discutimos nos primeiros. Eu vou pensar aqui. Bom, deixa eu só explicar para o assinante, para não discutir. A proposta de candidatura avulsa, ou seja, o cidadão resolve disputar a eleição para vereador ou para prefeito do seu município, ele pode ir sem ter partido. Só que ele precisa obter, para poder sua candidatura ser registrada no tribunal, ele precisa obter pelo menos 10% dos votos dos seus munícipes. Se ele não obtiver pelo menos esse percentual, ele não poderia, portanto, sua candidatura estaria inviabilizada. Quero colocar agora dois temas para os senhores discutirem. Financiamento público de campanha, porque esse me parece que é o único ponto de consenso dentro da Câmara e do Senado. Todo mundo quer esse financiamento público, mas há uma disputa ainda em relação à fixação do valor, e isso não foi ainda definido. E o outro tema é da nossa agenda local, que é do deputado Heitor Ferrer, que é uma espécie de ficha limpa aqui no estado do Ceará. O deputado Heitor Ferrer recolheu assinaturas e reapresentou um projeto de emenda constitucional que prevê o seguinte: uma vez o agente público tendo sofrido pelo menos 2 condenações em exercícios anteriores de quaisquer funções públicas, ele não poderá ser, por exemplo, nomeado para nenhum cargo público. É mais ou menos o ficha limpa no Brasil, que impede as candidaturas de quem tenha essas 2 condenações. Mas vamos lá começar aqui. Financiamento público, professor Rui. Este é um momento de se evitar, por exemplo, o abuso do poder econômico e um tanto quanto a corrupção que se sabe que existe em função dos financiamentos privados? Quando eu ouço falar em financiamento público de campanha, eu penso, coitada da viúva. Vamos meter a mão no cofre da viúva. E nem por isso vamos deixar de arranjar mais um dinheirinho com os empreiteiros e com outras figuras, com os banqueiros e com os donos de quiosque da Praia do Futuro,
e com outras figuras, né, que financiam campanha. Eu acho que o financiamento público de campanha, que supostamente viria a afastar as relações espúrias entre candidatos e financiadores de campanha, não afasta essas relações. O único mérito que se pode atribuir a isso é se esse financiamento for suficiente para eleger alguém que não faça isso. Alguém poderá não fazer, não vamos fechar a porta, dizer que todo mundo faz isso, não faz, né? Muita gente já não faz hoje não na faz atual hoje. Eu não sei se realidade. é muita gente, mas alguns não fazem, né? Esses seriam beneficiados. Mas eu acho que os que fazem não vão deixar de continuar recebendo doações de outras fontes. E o problema que daí decorre, as relações espúrias com todo o desgaste que isso traz para a probidade administrativa, continuaria havendo. Deixa eu ouvir o professor Rômulo, vou deixar o interessado. O maior interessado aqui, certamente, é o deputado Heitor Ferrer, porque todos os anos nas suas candidaturas é uma penumbra só, porque não tem essas relações assim. Rômulo, então, e para você, o financiamento público de campanha nos ajuda a dar uma melhor transparência com os gastos e, sobretudo, permite uma certa democratização nessa perspectiva, na medida em que você pode coibir, pelo menos em parte, o abuso do poder econômico? Formalmente, a intenção é equalizar as candidaturas para não haver o abuso do poder e a chance de captação de voto, de compra de voto maior de um do que outro. Por exemplo, nós aqui poderíamos, se resolvêssemos, sermos candidatos com o financiamento público de campanha, sendo profissionais liberais que somos, sem termos dinheiro, sem termos essas relações com empreiteiros, com ninguém. Abre essa possibilidade. Se o financiamento público me der 7 milhões de reais para eu me eleger, eu vou ficar no mesmo nível de outros deputados. Não, mas não Mas vai, se não- mas não vai esse limite, não vai ser professor esse. Rui. A Não vai esse dificuldade, limite. a dificuldade é exatamente essa que o professor Rui coloca. Estabelecer o limite. Não é o limite, você estabelece o limite, mas o limite do Caixa 2 vai continuar. E vai continuar público também. Então a dificuldade é exatamente a fiscalização. Aliás, se tivesse a fiscalização fosse absolutamente rigorosa, não haveria nem discussão do financiamento público de campanha, porque as campanhas seriam mais consentâneas com a realidade do país. Se diz você gastar essa quantidade, não justifica. Eu acho que as eleições nos distritos contribuem mais para evitar as relações espúrias com os doadores do que o financiamento público. Deixa eu ouvir o deputado Agora, Heitor Ferrer, que olha, é o maior interessado. Eu tenho dito, viu, Arnaldo, que o financiamento público de campanha no Brasil já existe. Porque esta hipocrisia de dizer, por exemplo, que as pessoas se elegem o seu dinheiro e que foi com patrimônio próprio que não foi reposto, é mentira. O que acontece no Brasil é que a grande maioria se elegem com patrocínios, dinheiro privado, de Chico, Maria ou Manel, empresários, empreiteiros, construtores, e depois de eleitos, o executivo devolve tudo isso através das licitações fraudulentas, dirigidas. O executivo, eu tiro o exemplo do governador de Minas Gerais, quando começou o mensalão, o Eduardo Azeredo, que ele ganhou de 4 empresas 16 milhões de reais naquela época. Fez um certame licitatório logo em seguida, assim que assumiu o governo, 256 milhões de reais foram loteados para esses 4 empresários que lhe deram esse dinheiro. Ou seja, onde é que 16 milhões, de repente, se transforma em 256 que o Estado de Minas patrocinou. O povo de Minas financiou a campanha. Ou seja... Sim, mas os 250 não foi para os empresários, foi para que eles prestassem... Para que eles prestassem serviços ao Estado, de estradas. Só para que o assinante não pense que... Pois bem, ele fez os certames, ganharam as licitações e, obviamente, que na construção desses equipamentos públicos, o governo de Minas devolveu com juro e correção monetária aqueles a todos 16. Esses seus doadores de campanha. Portanto, quem patrocinou a campanha do Eduardo Azeredo foi o poder público, foi o dinheiro público. Se, o que disse o doutor Rui, se você abre a torneira do dinheiro público para financiar a campanha e fecha, como o Rômulo disse, através da fiscalização, a chegada de dinheiro privado, para não ter essa promiscuidade do público com o privado, seria ótimo. Primeiro, porque haveria isonomia de tratamento na campanha eleitoral.
o Heitor Ferrer, deputado, o Arnaldo, professor, o doutor Romo, procurador, o doutor Rui, estudioso que é, mestre que é, todos teriam equitativamente os mesmos valores para fazer a sua campanha. Era o ideal, porque o mais simples poderia concorrer com aquele supostamente mais complexo. Mas admitindo, mesmo essa distorção que você coloca, que é muito verossímil, o financiamento público de campanha, me parece, tem uma vantagem muito grande, ainda que se incorra nesse erro ou corra o risco de haver o público e haver o privado paralelo pelo Caixa 2. Veja bem, quantos cidadãos hoje não deixam, com muito boa vontade de representar, com vocação política, não deixam de se candidatar a vereador, a deputado estadual ou federal, seja o que for, porque ele não tem nem o mínimo para entrar na campanha. Para fazer o papel. O financiamento público de campanha dará essa possibilidade a que eu tenha pelo menos o mínimo para colocar uma ideia, uma proposta. E quem sabe com esse mínimo, ainda que sofra da concorrência predatória do Heitor, que tem o mesmo mínimo que eu pelo financiamento público, mas vai buscar o máximo no privado, quem sabe que as minhas propostas e a minha história de vida, uma vez mostrada na televisão, não vai se sobrepor ao desse meu concorrente. Isso. E aí eu tenho uma chance. Então eu acho que a gente deve ter um pouco de cuidado na análise do financiamento público de campanha para não achar que ele não vai resolver o problema. Não se está buscando resolver o problema na sua totalidade. Me parece que está se buscando uma solução para que se equalize um pouco mais essa oportunidade. Imagine o tratamento. Imagine o seguinte, imagine se todas as crianças desse país tivessem na partida o mínimo, a escola, para que eles se alfabetizassem. Esse país certamente seria outro. Então, mutatis mutandis. Eu estou fazendo esse paralelo. Não, se você tem um mínimo para começar na política, você talvez consiga começar a melhorar a política brasileira. Eu quero aqui, portanto, já me colocar... A defesa que você faz é a nossa. Desde que não haja essa alimentação. O problema é que as eleições estão tão caras que o financiamento de campanha, esse mínimo, seria muito alto para os gastos públicos. Eu acho que íamos desequilibrar o orçamento nacional para dar esse mínimo, porque o mínimo não é com 100 nem 200 mil reais que se viabiliza uma campanha. Esse mínimo é bem significativo. Eu estou falando do mínimo para alguém começar uma campanha. 2 milhões de reais para alguém disputar? Rui, uma campanha eleitoral, e Arnaldo sabe, você me conhece, uma campanha eleitoral se faz com papel e com caminhadas. Uma campanha eleitoral que eu faço para deputado estadual, vocês ouviram o coronel Adalto Bezerra dizer publicamente que me deu uma ajuda, porque me viu, isso é público, está na minha declaração, me viu pedindo papel em papel na rua. Ele disse, você faz campanha para deputado dessa maneira? De papel em papel? Eu digo, faço. Pois eu vou lhe ajudar. Você aceita que eu lhe dê o seu papel? Olha aí. Porque é essa campanha, para que mais? O resto cheira a compra. Deixa eu colocar aqui um outro assunto. Mais alguma coisa sobre financiamento, Romulo? Não. Alguma coisa, professor? Não. Nós temos mais 5 minutos aqui para encerrar. Deputado Heitor, o senhor reapresentou recentemente na Assembleia uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que prevê o seguinte, que uma vez um agente público, tendo sido no exercício das funções que já esteve à frente, condenado por 2 colegiados, vamos exemplificar, um secretário de Estado que teve contas desaprovadas por algum órgão do Tribunal de Contas, um prefeito ou um vereador que teve contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas do município. Ou que foi condenado por trânsito em julgado na Isso. esfera penal. Estas pessoas estariam impedidas de exercerem funções públicas, ou seja, o governador ou a prefeito não poderia chamá-los para, por exemplo, compor a sua equipe, o seu staff. Por quê? Olha, se o cidadão não tem lastro moral, não tem condição moral de se candidatar a vereador, ele não pode ter condição moral de ser convidado pelo governador e ser secretário de Estado. Se ele não tem condição de disputar uma eleição para prefeito, ele não pode dirigir, por exemplo, uma diretoria dentro do Ministério Público ou dentro do Tribunal de Contas. Se o cidadão é considerado ficha suja para estar no parlamento, ele não pode, de repente, estar limpo
dentro do governo, entendendo aí poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então eu quero, com essa emenda, estender este mesmo zelo que o Congresso Nacional teve com relação às disputas eleitorais para cargos eletivos, estender para os governos. Deixa eu ouvir, Ou então, seja, os nossos. sujo aqui, sujo alhures. Não pode estar sujo apenas para estar dentro do legislativo. A observação dos nossos debatedores. Professor Rui, qual é a sua percepção? Embora eu tenha resistências a esse punitivismo e a esse maximalismo penal que está na onda no Brasil, eu acho a proposta do deputado bastante lógica e consistente, porque ela não mexe com a soberania do eleitor. Você dizer que alguém não pode ser candidato a vereador ou deputado para o eleitor decidir soberanamente, se apesar dele ser ou não ser condenado, dá um mandato para ele, é restringir a soberania do eleitor. Agora, para ocupar um cargo de confiança a convite de uma autoridade, essa restrição não mexe com a autonomia do eleitor, com a soberania do eleitor. E eu acho que é muito mais coerente que se proteja a probidade administrativa, exigindo um plus da idoneidade de quem vai assumir um cargo a convite de uma autoridade. Rômulo Leitão, para você. Eu qual é o teu queria pedir entendimento? permissão para dar uma de mediador e perguntar ao deputado Heitor a perspectiva de aprovação. Olha, eu já tenho 22 signatários. O último agora recebi o telefonema, o professor Teodoro, deputado Teodoro, pediu ao assessor para ser signatário também da proposta. Com 22 votos, isso já dá a mim uma esperança de que a matéria possa ser Quantos votos aprovada. a matéria precisa? 2/3, 3/5. É, matéria constitucional, Então, 3/5. Então dá 31 votos. 3/5 de 46. Não. É. 24, 24 são seria a metade. 3/5 de 40. 28. 28 votos. Né? Não, os 24. 46 votos. Estou pertinho, né? Partindo do pressuposto que os 22 que assinaram, os 22 signatários, Pode convencer. vão confirmar seus votos. É, Ou vamos convencer confirmar. um a mais. Espero que eles tenham assinado na intenção de E fazer como se valer a trata de matéria. emenda constitucional, não tem sanção do governador. Então é um problema Não que se tem resolve sanção. no parlamento. Eu acho que é uma matéria que vai, inclusive, Arnaldo, dar condição ao gestor, no caso o governador. Na prática, o governador tem vários partidos políticos, então tem o presidente de partido, os deputados estaduais, os líderes do interior. Às vezes, com 8 mil cargos que o governador do Ceará tem para preencher de punho, que são os cargos comissionados, 8 mil, daqueles 8 mil pedidos, que eu considero um absurdo, né? Quem sabe, dentro dos pedidos, não vem alguém que reconhecidamente não tenha moral para estar dentro da esfera E pelo menos o governador estadual. estaria livre. E o governador, sem Estaria querer livre. ter o constrangimento de negar, mas diante da minha lei, que é da Assembleia, dirá, olha, eu não posso porque cidadão O próprio partido, tem uma condenação o próprio partido que já não justifica. indicará alguém com esse, Até porque com a esse com máquina... esse perfil, Tendo e o a- governador não o convidará alguém que ele sabe que tem esse Tem problema. perfil. Então já é aí sim é o que eu Do chamo governador, de ou blindagem, prefeito ou prefeita. blindagem do favorece ente público, favorece né? o Porque chefe é do público. executivo, porque na realidade, negar. com tantos cargos, esses convidados não são convidados. Né? Às vezes chega o vírus. Esses convidados são... Doutor Rui, é como- São indicados. Às vezes esse São número indicados. de cargos comissionados é como e-mails com vírus. Tem muitos e-mails que vão chegando portando isso vírus. seria uma proteção para o chefe do Pro executivo, chefe do executivo. que não sabe Ok. quem é que está no E meio. para o ente público. E com essas colocações, a gente finaliza mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense, agradecendo aos nossos debatedores, os professores Rui Martinho Rodrigues e Rômulo Leitão, e o nosso convidado, o deputado Heitor Ferrer, pelo PDT, na esperança que tenhamos a reforma possível. Se não a reforma desejável, mas que a reforma possível é a arte do possível, seja aprovada, porque uma coisa é certa, ficar como está não é, digamos, salutar para o nível de democratização que nós pretendemos atingir no país. Né? Muito obrigado e até a próxima edição.